Franklin de Oliveira, uma das coordenadoras da Terra de Judá. Como vocês sabem, nós da Terra de Judá temos várias atividades, a gente está junto há 13 anos, produzindo reflexões e material para que possamos nos desenvolver, fazer crescer a nossa consciência de uma forma mais fluida e mais fácil. Oi, pessoal, que bom estar na companhia de vocês. Entre as coisas, que a gente tem criado ao longo do tempo, existe o tarô de Judá, que é um tarô que foi feito baseado no mito de Judá. E toda semana nós fazemos um jogo específico para encontrar um arcano que nos ilumine a semana, digamos assim, que nos inspire, junto com um tema astrológico que a gente também identifica no céu das segundas-feiras às 18 horas, para que a gente possa exatamente caminhar de maneira mais fluida no nosso trabalho pessoal. Então, o tarô de Judá dessa semana nos traz o arcano chamado Plantas, que é o arcano 10, que é esse aqui, ó. É essa imagem aqui, que mostra aqui uma diversidade das plantas e principalmente das plantas brasileiras, toda a sua exuberância. Cada arcano tem um texto e eu vou ler o texto do arcano 10 que eu acabei de desmarcar aqui da página. Um minutinho. Então, o texto do arcano, o pessoal fala assim: plantas. Guaraci, que é o sol na história, no mito, criou os vegetais. Aqui, quer dizer, nesse arcano, atributos como constância, quer dizer, se manter constante, cura das nossas próprias feridas e serviço são fundamentais ao retorno à casa com C maiúsculo, ao retorno à nossa conexão profunda, íntima, potente com a fonte primordial, que é essa que é a nossa casa de origem. Aí o texto ainda diz assim, gente, porém, o imobilismo pode levar ao encruamento de si, ficar encruado, o si mesmo ficar, o nosso si ficar encruado. Portanto, não deixe a acomodação lhe roubar a alma. E é com tanta frequência, que a gente vai encontrando as pessoas que simplesmente se largaram, se acomodaram, acreditando que a vida é apequenada, que é assim mesmo, Eu ouço demais. A vida é assim mesmo. Não, a vida é o que a gente faz com a gente e aí automaticamente é o que a gente faz com ela, Então, o restante do texto é: cuidado para não confundir capacidade de adaptação às situações com estagnação. Isso também é comum, Se a gente não está com um olhar muito esperto sobre nós mesmos, o que acontece? A gente fica até se vangloriando que a gente é capaz de se adaptar e ficar bem em qualquer situação. E algumas situações não são para a gente se adaptar. A função delas acontecerem na nossa vida é exatamente gerar a consciência de que, não, eu não devo parar aqui. Isso aqui não faz com que eu me amplie, não contribui com a manifestação da potência do meu ser. Então, eu não posso ficar nessa situação. Isso não é adaptação, é estagnação. E isso tudo por quê? Porque o ser manda andar. Andar com os pés no chão e os olhos no sonho, Andar com os pés no chão e os olhos no sonho. O sonho, é o desejo da alma, da gente ser inteiro, da gente retornar a casa, da gente amar melhor, da gente manifestar o que é pleno em nós. Esse que é o sonho da nossa alma. A consciência de si fornece os recursos necessários para lidar com qualquer situação. Sim, desde as situações mais magníficas às mais difíceis, se a gente tiver consciência de nós mesmos, os recursos, a habilidade, a gente pode se entristecer, pode sentir dor e mesmo assim saber lidar com aquilo do jeito que é para ser lidado
e com tudo isso tudo contribuir para que a nossa vida e nós mesmos, né, possamos nos ampliar. Mas aí, então eu queria reforçar com vocês assim, ó, né? Se essa semana nós temos o arcano plantas, né? Ele vai nos inspirar, estar a serviço de algo maior, que é estar a serviço com S maiúsculo, né? Não há nada mais importante nem maior do que o Dharma, o propósito. Então, esse arcano nos convoca a estarmos a serviço da realização do nosso Dharma, do nosso propósito. Eu não sei se vocês conhecem uma história indiana magnífica, que se não conhece vale a pena conhecer, chamada Ramayana. Uma história linda, enorme, um texto muito antigo. E como os orientais sabiam das coisas já há muito e muito tempo, essa história, que é muito bonita, ela tem uma particularidade, porque Rama, que é o personagem principal e que é a divindade que veio encarnar na Terra por um tempo, ele comete uma infração do Dharma. E aí, ele, que é a divindade encarnada aqui, ele tem que, vamos dizer assim, viver um processo de se recuperar dessa infração que ele cometeu em relação ao Dharma, a lei maior que faz a gente ter que ser uma manifestação plena da vida. Então, é muito linda essa história exatamente porque traz para a gente o fato de que até Deus, a divindade, tem que estar submetido ao Dharma, a lei maior. Imagina nós aqui, né? Bom, as plantas então nos inspiram a serviço assim, né? E elas nos inspiram também o que eu chamo de sofisticação do natural na nossa vida. Da gente poder ser muito sofisticado, porque estamos sendo nós mesmos. E não tem nada mais sofisticado do que isso. Não precisa da gente fingir o que não é para ser charmoso, para ser sofisticado, para ser interessante. Muito pelo contrário, né? E as plantas mostram isso de uma forma tão genuína. Além de nos ensinarem a diversidade, né? Só a gente olhar um cantinho, quanta coisa nasce diferente em termos de planta. Nos relembrarem do enraizamento, né? Da importância do vínculo, do vínculo afetivo para a gente se nutrir, que elas mostram para a gente através das próprias raízes, assim, concretamente, né? Além do cuidado, eu acho, desse cuidado que o texto aqui do arcano mesmo falou, de nós não ficarmos estagnados e estagnadas, né? Ou fixos, ou fixas, nas ideias e nas situações que limitam o tamanho da nossa potência, o tamanho do nosso ser, né? Mas além disso, e é um cuidado, né? Sempre, eu estou fixado, às vezes a gente fica fixado na família, às vezes a gente fica fixado numa ideia, não pode nada, sabe, pensar diferente, sair da caixinha. Então, as plantas nos lembram desse perigo, assim. E existem as plantas aquáticas também que vão andando. E tem umas terrestres que andam também, que são muito interessantes. Elas são plantadas aqui, daqui a pouco elas brotam ali. Até as bananeiras fazem isso, né? Então, tudo isso são aprendizados, né? Mas eu queria trazer para vocês também duas coisas a mais que estão além do texto do próprio arcano, né? Uma delas, gente, que me encanta em relação às plantas é o fato de que a partir da luz, né, elas sintetizam clorofila. E a clorofila vai gerar os pacotes de energia, né, de ATP, né, que é a energia concentrada, que cada planta necessita para ela cumprir com a sua própria vida, para todos os processos que ela precisa viver. Então, as plantas, elas literalmente vivem da luz, né? E a existência delas é para nos lembrar isso também. E talvez por isso mesmo, né? Porque elas vivem diretamente da luz, assim, né? A maioria das plantas, elas têm uma relação com a cura, né? Elas têm a cor da cura.
e produzem cura através das fitoterapias maravilhosas, a gente constata isso, né, que existem no mundo todo, e muito das substâncias curadoras que existem nas plantas que a gente nem descobriu ainda, né, tantas e tantas coisas. Mas eu não sei se vocês já pararam para perceber que a parte terrestre que nós habitamos no planeta, ela é da cor da cura, ela é verde, né? Porque a frequência da luz verde é a frequência da cura. Então, isso é como se fosse uma sinalização que isso aqui é um planeta, que as almas que nascem aqui, nós somos essas almas, nós viemos aqui para nos curar, né? De certa maneira, eu acho que até a medicina alopática, né, que é mais objetiva, na maior parte das suas manifestações, que não faz essas conexões com a espiritualidade para funcionar, né? Mas a medicina alopática sabe disso. A pedra preciosa do anel dos médicos é a esmeralda, verdinha, e nada disso é à toa. Assim como a parte terrestre do planeta, que é onde a gente habita, né, nós seres humanos principalmente, né, é onde a cor verde predomina, né? Por fim, uma outra coisa que me encanta muito nas plantas é o fato das raízes, além de nos lembrarem, né, a ligação de afeto, né, da gente estabelecer uma conexão, além de nos relembrarem a ligação com as nossas raízes ancestrais de fato, né? E que isso nos nutre a nossa alma profundamente, né? As raízes também estabelecem essa comunicação entre as plantas debaixo da terra, que é uma coisa magnífica, né? Em que uma ajuda a outra a se alimentar, a levar os nutrientes que alguma planta mais fraca, há toda uma comunicação energética em que elas se identificam lá quem está doente, quem está mais fraco, e é enviado alimento para aquela irmã, né? Ou aquele irmão que está precisando de ajuda, mesmo que seja de outra espécie de planta, né? Então, eu acho que quando a gente olha para as plantas com cuidado, é um sistema pedagógico, né, para nós humanos, vivo ali na nossa frente, né? E quando o arcano das plantas aparece, né, tudo isso está sendo chamado para ser assunto da nossa reflexão para a nossa vida. E para a nossa vida diária, não é para um momentinho e pronto. É para a gente incorporar, né, essas coisas todas que as plantas falam na nossa vida diária. Tanto é assim que a gente tem árvores nos nossos pulmões e o cerebelo no nosso cérebro é completamente uma estrutura arbórea também. É como se até fisicamente nos fosse dito por esse grande mistério, pela fonte primordial, dizendo assim, olha, vocês têm plantas dentro de vocês também. Presta atenção, né? E, portanto, nós precisamos da luz da nossa consciência e dos atributos todos das plantas para que a gente possa realizar essa nossa plenitude. Que se de um lado é trabalhosa de conquistar, por outro lado é a coisa mais maravilhosa que a gente pode conseguir. E cada avanço, cada passinho que a gente der, a gente está cumprindo o que veio cumprir e deve ser muito reconhecido e valorizado também. Então, quando a gente se conecta, eu acho, com as plantas de uma forma profunda, ajudamos a nos curarmos, né? E nos tornamos curadores espontâneos, como as plantas são. Simplesmente porque estamos caminhando nesse processo, avançando nesse processo, de sermos curados e curadores ao mesmo tempo, pela nossa presença espontânea na vida, quando curados. Tá bom? Obrigado. Esse é o Arcano das Plantas. Adorei a companhia. Espero que a gente tenha um restante de semana muito inspirado, muito bom, a partir, vamos dizer assim, da luz da nossa consciência, que é a única forma que seja realmente bom e inspirado. Beijo. Qualquer hora a gente volta a conversar.
Deixa eu apagar aqui.